Nos coloquemos de pé para a entrada dos componentes da plataforma. Oremos. Santo e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez lhe agradecemos por esse santo dia, pela oportunidade que temos de te adorar e bendizer o teu nome, pela liberdade que o Senhor nos dá de cultuar o teu santo nome. Ó Pai, abençoa essa igreja, os visitantes, os membros, as crianças, os idosos, os adultos, os jovens, para que junto no mesmo espírito de adoração possamos enaltecer e engrandecer o teu nome. É o que lhe pedimos, Senhor. Fica conosco, dai-nos porção dobrada do Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado, igreja. Você está feliz? Amém. Agora um momento especial em que vai ser recolhidas as ofertas e os dízimos. Lembrando que pelo meio está a casinha da construção da igreja, a igrejinha. Os irmãos se sintam à vontade, os visitantes, em nosso meio para ofertar ao Senhor. Em nome de Jesus. Quero ofertar, quero
Oremos a Deus. Maravilhoso Pai, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui, Senhor, com nossos corações voltados a Ti, para Te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Agradecer pela semana, pela Tua proteção, e agora pedimos também a Tua bênção, que o Senhor abençoe essa oferta, os dízimos, e para que esse dinheiro possa ser empregado na melhor maneira possível para alcançar os corações que ainda não Te conhecem. Nos abençoa e perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Daqui da frente eu vejo rostos que eu ainda não vi. Amigos até de outras igrejas, vizinhas, nossa, e que estão aqui conosco hoje. E como de costume, nós devemos cumprimentar esses irmãos. Então eu convido a todos os nossos amigos que não são membros da Igreja de Jardim Novo a se colocarem de pé nesse momento para receber um presente. Todos. Não precisa me olhar assim. Todos que não são membros registrados, por favor, de pé. Nesse momento, nós vamos dar um presente para vocês. E o nosso presente é uma música. Um louvor especial. E quem está sentado do lado tem a obrigação de levantar e cumprimentar esse amigo. Vamos lá? Rapidinho? Cumprimente a todos. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Oh Jesus, estamos dizendo. Nossa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Oh Jesus, estamos dizendo. Nossa igreja ama você. Amém? Sejam muito bem-vindos. A nossa igreja realmente ama vocês. E aqueles que ficaram sentados, por favor, esse é o momento de nos colocarmos de pé. Salmos 99, verso 2, diz o seguinte: O Senhor é grande em Sião e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E é isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós devemos fazer no sábado. Não foi isso que estudamos durante toda essa semana? Hoje, nós viemos aqui para exaltar o nome do Senhor, porque só o nome dele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós vamos louvar que ele é santo e deve ser exaltado. Amém?
os meus olhos. Abre meus olhos, ó Cristo. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver. Abre os meus olhos, ó Cristo. Abre meus olhos, ó Cristo. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver. Exaltado. Exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando o seu poder, quando cantamos santos. Exaltado seja o Senhor, seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando o seu poder, quando cantamos santos, santos. Abre meus olhos, ó Cristo. Meus olhos, ó Cristo. Abre meus olhos, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver. Mais uma vez. Saudado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando o seu poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado seja o Senhor, brilhando em nós a luz da sua glória, derramando o seu poder, quando cantamos santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver. Amém? Amém. Quantos confiam que o nome de Cristo tem poder? Diga amém. O nome de Cristo tem poder. E por isso que nós precisamos confiar nesse nome. E nós vamos cantar um hino que eu acredito que seja muito conhecido. Já cantamos há muito tempo atrás. E que ele fala no prazer que nós temos em servir a Cristo. Porque confiamos nesse nome. Que mesmo os problemas, as dificuldades que temos na nossa vida, nós podemos confiar que o nome de Cristo tem poder. Vamos cantar Que Prazer é Ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo.
pode cair o mundo. Aconteça o que acontecer, nós estaremos em paz se estivermos ao lado de Cristo. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem um real Só valor. nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória, A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. amém? Louvado seja Deus. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao confia nele, mas ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar.
Feliz sábado, igreja. Esse é o momento que você tem para agradecer a Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente, no altar do Senhor, aqueles que estão com alguma luta, com algum problema na sua área financeira, na sua área de familiar, aqueles que pretendem familiares seus ainda sejam alcançados pelo poder de Deus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente, aquele que quer agradecer pelas bênçãos que Deus tem feito por você, pela sua casa, pela sua família. Eu queria que você viesse aqui. Esse é o momento que Deus nos dá, de nós estarmos suplicando a sua graça, a sua misericórdia e agradecendo pelas bênçãos que Ele fez a cada um de nós. Eu queria que você viesse aqui. Eu tenho certeza que você tem agradecimento, também tem passado por algumas lutas, alguma dificuldade. Você que de repente essa semana perdeu alguém muito querido, está com o coração ferido, Deus quer confortar seu coração nessa manhã. Você que precisa tomar uma decisão, não sabe como fazer, Deus está convidando que você venha aqui nessa manhã também. Você que precisa que portas sejam abertas para você, vem aqui. Tenho certeza que Deus tem uma bênção para mim e para você nessa manhã, amém, irmão? Tem um texto muito interessante no 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e diz assim a palavra do nosso Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o que diz a palavra? Então eu ouvirei o que? Dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Só esse texto a gente já podia ir embora feliz, na certeza que Deus vai fazer isso por mim e por você. Curva sua fronte, feche seus olhos. Soberano Deus, amável Pai, louvado e engrandecido eternamente seja o seu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai. Obrigado pela Gisele estar aqui hoje. Obrigado, Pai. Obrigado pelos visitantes que o Senhor trouxe para a tua casa. Obrigado pelos enfermos que foram restaurados, Senhor. Obrigado porque temos a certeza que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, pela família que o Senhor nos deste. Pai, Senhor, nós temos lutas tremendas nesse mundo. Talvez, Senhor, tem pessoas que nessa semana, nesse sábado, tem te dado a última oportunidade nesse altar, Senhor, para que ele possa sair daqui revigorado, transformado pelo teu poder. Por favor, que ele não venha sair daqui vazio, Pai. Nós entendemos o texto que acabamos de ler. Nós queremos nos humilhar diante da tua presença. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas nós entendemos, Senhor, que a tua palavra diz que se a gente se humilhar, nos converter dos nossos maus caminhos, o Senhor vai ouvir nossas petições, Senhor. Por favor, Senhor, ouve as orações dos seus filhos, Pai. De repente tem pessoas aqui com o coração sangrando, não sabe como tomar uma decisão e precisa tomar uma decisão. Por isso estamos te pedindo sabedoria dos altos céus, Senhor, para que seus filhos possam tomar a decisão segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Tem pessoas aqui com as portas de emprego estão fechadas, Senhor. Elas precisam cuidar dos seus familiares, tem compromissos que elas precisam, Pai. Por favor, abre a porta de emprego para os teus filhos, Senhor. Restaura a saúde daqueles que o médico disse que não tem mais chance, mas o nosso Deus é o que dá a última palavra, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos. Senhor, de repente também essa semana alguém perdeu algum ente querido, está com o coração enlutado. Nós não podemos fazer nada, o que podemos fazer é orar por elas. É o Senhor que pode confortar. Conforte esse coração, Senhor. Que ela possa ficar animada, que naquele grande dia ela vai ver o ente querido dela de novo, Senhor. Senhor, também tem pais aqui, Pai, que um dia apresentou seus filhos aqui no teu altar. Hoje não estão mais, Senhor, tem misericórdia. Traga os filhos de volta, Senhor. A tua serva, a profetisa Ellen White, diz, Senhor,
Que a última oração ser ouvida é a oração das mães. Que elas continuem orando pelos seus filhos. Que temos a certeza que o Senhor vai trazer de volta no seu altar. E naquele grande dia, quando o Senhor voltar dos nuvens dos céus, todos nós, familiares e amigos, vamos subir junto com o Senhor, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardamos. Nele nos alegraremos e nele também nos exultaremos, Senhor. Senhor, nessa manhã também queremos te apresentar a tua serva que vai pregar a tua palavra. Que a tua mensagem possa encontrar lugar nos corações de cada um dos seus filhos aqui. Que possamos ser daqui revigorados, transformados, na certeza que o Senhor nos ouviu. E que o Senhor possa confirmar, Senhor, cada nome aqui no livro da vida do Cordeiro. Em Jesus nós oramos e em Jesus nós também te agradecemos. Que possamos voltar para os nossos assentos na certeza que o Senhor nos ouviu. É o que pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom sábado, igreja, mais uma vez. Hoje é dia de trabalho missionário, primeiro sábado do mês. Talvez alguns se assustem. Esse camarada o mês todo aí na plataforma, e hoje mais um dia. É porque o mês passado foi o meu mês, né? O mês que eu comandei aqui. Esse mês já é do mês do ancião Estevão, mas hoje é trabalho missionário, eu tenho que estar aqui, né? E eu queria só dar um anúncio rápido aos irmãos. Falar para vocês que nós já estamos visitando as pessoas que entraram em contato com a Novo Tempo, já estudaram com a Novo Tempo, e a listagem chegou para nós aqui. Chegou 400 nomes, mas separando em áreas, sobrou 80 nomes para nós aqui. Os outros nomes estão divididos entre Malé, Jardim Sulacap, Realengo e Magalhães de Baixo. Esses 400 nomes. Mas separamos aí 80 nomes para nós. E já começamos a visitar. E já temos bênçãos para contar. Já tem 2 famílias que estão estudando conosco. Amém? Pessoas que entraram em contato com o Novo Tempo, estudaram com o Novo Tempo e agora já estão estudando com a gente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E queria avisar também para os irmãos que a classe da Cadebop é às 4h30, às 16h30. Aqueles irmãos que querem aprender a dar um estudo bíblico, é só se apresentar o Major Jonathan, entendeu? E ele assumiu essa classe aí. Está sendo muito legal, tem muita gente indo, e lá você vai aprender o que deve falar, o que não deve falar, algumas técnicas para você dar um estudo bíblico. Por enquanto ele está ensinando a dar o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, que é um estudo bíblico mais tranquilo. Você não precisa ficar com medo, não é apocalipse, nada, isso com o tempo você vai pegando. Então, aqueles que quiserem comparecer lá na classe, na Cadebop, só se apresentar ao Major Jonathan, e ele está pronto a ensinar algumas coisas para vocês. Amém? Agora eu queria chamar a Tenente Adete. Ela vai passar alguns recados, porque o comandante-geral, ele está lá do outro lado da Baía de Guanabara.
mas ele está aqui perturbando no telefone. Avisa a igreja, avisa a igreja. Então, bom sábado. Em Salmos 23, versículo 4, muito conhecido de todos, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, essa semana, para quem não sabe, nós tivemos, uma pessoa muito querida que descansou no Senhor, que foi a irmã Alvina. Para quem conheceu a irmã Alvina, que teve o privilégio de visitá-la, a irmã Alvina, você ia visitar e saía de lá fortalecido. Era uma pessoa que morava sozinha, deficiente visual, mas tinha uma alegria imensa no coração e a certeza da volta de Jesus e da salvação. E semana que vem nós temos a Santa Ceia. Essa é a oportunidade de nós colocarmos por terra tudo aquilo que está errado em nós, para nós nos renovarmos nesse dia de Santa Ceia, pedirmos novamente o batismo divino para a nossa vida. Então prepare-se, se tem algum problema com algum irmão, vá conversar, vá resolver. Se contigo mesmo tem algum problema, coloque o joelho no chão e peça perdão a Deus. Essa é a oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco descendo essa escada. Assim como já aconteceu com alguns irmãos que caíram, se machucaram, mas estão bem. Mas a gente não sabe os segundos que tem na nossa frente. Essa é a oportunidade. Prepare-se para a Santa Ceia que será realizada no próximo sábado. Todos estão convidados, mas principalmente o seu coração, o meu coração, tem que estar preparado para receber as bênçãos de Deus. Que Deus possa abençoar a todos e que todos possam participar dessa grande ceia do Senhor. Feliz sábado. Vamos ouvir um grande louvor com a nossa irmã Rosângela. Eu ia ter o privilégio de cantar com o Jaime, mas a esposa dele não é de acordo. E o computador não quer funcionar, então não tem playback para cantar com o Jaime. Vai ficar para a próxima vez. Como é bom ser cristão.
você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar essa chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busca Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Feliz sábado. Olha, a última vez que eu preguei aqui, eu falei assim, não vão me convidar mais. Eu extrapolei o horário, me empolguei, e eu falei assim, aquela turma não me chama mais. De repente me ligaram, falei assim, será que eles querem overdose? Mas estamos aqui, irmãos, muito feliz, grata pelo convite que o irmão me fez. E eu estou cercada de major, tenente, que responsabilidade. Estamos no exército aqui, né? E na realidade vamos falar desse exército, o exército de Cristo, que tem uma missão. É o sábado missionário, o irmão já colocou aqui, que ele é o diretor missionário, né, irmão? E está aqui representando o seu departamento. Vejo uma igreja florida de visitas, membros, famílias, isso é muito bom, irmãos. O sábado, o santo dia do Senhor, é deleitoso poder encontrar-nos, poder congregar-nos, podermos adorar o nosso Deus, enquanto temos liberdade. E geralmente, eu saúdo os nossos visitantes. Tem aqui visitantes adventistas de outras igrejas? Pessoas adventistas tem entre nós? Vamos dar uma CNJA para essa turma? Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. É um prazer, é uma família, que é tantos parentes de tantas igrejas, e por onde a gente passa, não dá para gravar o nome de todo mundo, mas a família cresce. E eu queria também conhecer aqueles que fazem parte da família, porque já estão sendo convidados a se juntar a ela. Pessoas não batizadas, mas que são amigos da igreja, amigos dos adventistas. Tem alguém entre nós não batizado, que é amigo da igreja? Opa, tem uma jovem corajosa. O que eu acho corajosa? Que as pessoas pensam, ela vai pedir dinheiro, uma oferta, e ficam ali acuados. Agora eu pergunto, tem mais alguém que não é membro batizado, além da jovem corajosa, que está entre nós nessa manhã? Ó, estão apontando ali, olha, eu não vou pedir dinheiro, diz para mim. Estão apontando ali, não sei quem é, pode erguer a mão. Olha, você é muito bem-vinda, viu? Ela acreditava que eu ia tirar alguma coisa dela. Tem mais uma visitante aqui, não adventista. Gente, é maravilhoso. Tem mais alguém? Não fica tímido não, sabe por quê? Eu quero dar um presente para vocês. É um presente baseado naquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos no retorno de Jesus, nas profecias bíblicas. Eu boto o diácono para trabalhar. Eu queria que vocês, visitantes, que não são membros, se colocassem de pé. Eu preciso ver vocês. Inclusive porque eu vou pregar e eu gosto de saber onde estão as visitas. Pode distribuir, irmão? Aqui dentro vai um DVD, tá? Com a mensagem sobre o grande conflito e a literatura. Eu queria entregar. Permaneçam de pé só um instantinho após receber. Essa outra jovem ali. Tem mais alguém? Eu vi alguém lá atrás que não quis levantar. Se coloque de pé. Tem mais alguém? Tem uma jovem lá. Sabe por quê, meus irmãos? Vocês não vieram aqui por acaso. Vocês foram convidados pelo Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo tinha uma mensagem, tem uma mensagem especial para vocês. E vocês fazem parte desse contexto. Essa igreja não é a mesma se vocês não vierem aqui. Porque aqui nós somos uma família e nós queremos ampliar essa família. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. E que saiam aqui alimentados do poder do Espírito Santo de Deus. Dê um aceno JA para essa turma. Que Jesus abençoe a todos. Voltem sempre. Que Deus esteja com vocês. Eu queria também presentear, porque eu não deixo para trás, as nossas crianças. Eu sempre, comigo vai no meu ministério essa revistinha. Peraí, diácono, você tem mais trabalho. Da última vez, eu dou trabalho para os diáconos, diaconisa. Da última vez que eu estive aqui, eu entreguei essa revistinha, a história de Jesus Cristo. Como vem muita visita e visita traz criança, as crianças que não receberam essa revistinha, mesmo aquelas que não sabem ler, a mamãe pega, leva e depois leva a historinha para ela. É sobre a vida de Jesus. Poderia aí alguém erguer a mão, crianças, para poder o diácono entregar para vocês? A mamãe, quem estiver acompanhando alguma criança, tá, que não recebeu da outra vez essa literatura. Tem mais criança lá atrás, irmãozinho. Ah lá, de mão erguida. Criança não deixa passar batido. É um gibi que fala sobre Jesus, mas é para ler em casa. Tá? Tem mais mãos erguidas ali. Tem mais alguém que não recebeu? Vamos lá? E eu dou sempre uma saudação que é comum do meu ministério. Eu digo Maranata, para quem é visitante não sabe, significa o Senhor logo vem. E a igreja diz, nós o veremos e subiremos com ele. Vamos lá, vamos invadir o céu, dando essa saudação para o nosso Senhor Jesus. Vamos lá? Eu digo Maranata, nós o veremos em uníssono, em alto e bom som. Maranata! Nós o veremos e veremos com ele. Para a honra e glória de Deus. Já ouvimos os passos, chega agora, né, Diabo? Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. E em breve ele virá cumprir a sua promessa de levar o seu povo, o seu exército, a sua equipe valorosa para o reino dos céus. Amém? Agora vira para o teu irmão, diz para ele, meu irmão, esse sábado é diferente. Que Jesus possa te abençoar. Cumprimenta, feliz sábado. Que ele faça diferença na tua vida. Feliz sábado. Que esse sábado faça diferença na sua vida. Feliz sábado. Feliz sábado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom que os irmãos vivem em união. Sábado é dia de celebração, é dia da família, de alegria. Esqueça as dívidas, os problemas, as notícias ruins. Hoje é dia de adorarmos o nosso Deus. Um Deus vivo em espírito e em verdade. Amém, louvado seja. Eu gosto muito do sábado, e a lição da Escola Sabatina falava sobre isso. É um dia maravilhoso, em que podemos ter comunhão plena com o nosso Deus, nos desligar dos problemas dessa vida. Meus irmãos, agora, vamos convidar o anfitrião da festa, porque olha só, eu pregando é só uma pregadora, mas o Espírito Santo, quando se faz presente, ele acrescenta. Então, curva suas frontes, como você está, feche os seus olhos e não se preocupe com quem não veio, porque essa mensagem é para você e para mim. Tá? Não se preocupe, porque quem está lá no outro lugar está ouvindo a mensagem que precisa ser ouvida. Então você está aqui porque essa mensagem veio para nós. Então curva as suas frontes, faça uma oração silenciosa, peça a Deus o batismo do Espírito Santo, porque só Ele para te convencer desta verdade. Em nome de Jesus, curva as suas frontes, invoque a unção dobrada do Espírito. Amém. Amém. Irmãos, ação missionária
Falar nisso, me mandaram assim, olha, manda um abraço aí, um abraço não, uma saudação pro pessoal da web, né? E que chique, né, gente? Antigamente, olha que eu já preguei em tudo quanto é lugar, lá no Complexo do Alemão, no meio daquele tiroteio, em vários lugares. Olha só onde eu vim parar, gente. Estou na web, tá? E a igreja também. Então nós damos saudação àqueles que nos assistem, tá? Que essa mensagem possa alcançar o coração de vocês também. E que possa ser uma bênção na vida de vocês também. E que possa atingir e influenciar toda essa igreja com essa mensagem de salvação. Trabalho missionário. Aí alguém diz assim, ela vai mandar trabalhar. Porque às vezes, geralmente a mensagem é assim, né? Igreja, vamos sair a trabalhar. O diretor missionário convoca, a igreja tem 200 membros, só vem 3 ou 4. E isso já é de praxe, né? Já é comum, mas não é isso que eu vou falar. Nós vamos falar de trabalho missionário. Mas olha só, eu queria que você começasse pensando comigo. Você só trabalha satisfeito? Quem pode trabalhar satisfeito com um patrão autoritário, arrogante, explorador, que te paga um péssimo salário, que só exige, nunca reconhece o teu valor e só te explora? E quando você faz as coisas saírem bem, ele não reconhece, não te elogia. E qualquer falha sua, ele reclama. Quem é que gosta de trabalhar para alguém aqui assim? Ninguém, meu irmão. Ninguém, porque você fica já lutando para conseguir outro emprego. Batalhando para sair dessa empresa. Porque esse patrão é um opressor. E aí eu fico pensando, ora, Jesus é amor, ele é Deus. Ele já deu prova desse amor. Por que a nossa dificuldade de trabalhar para esse patrão? Por que encontramos tanto obstáculo de servir a esse patrão? Sendo que ele é o oposto de todos os patrões. Ele é aquele que bota, ergue a manga e vai lá, mete a mão no arado junto. Ele não é aquele só que ordena, ele está junto. Quando você vai para o campo, ele vai junto. E por que a dificuldade da gente trabalhar para ele? Por que quando é convocada a igreja a se envolver numa ação missionária, tão poucos se sentem motivados? Será porque nós não conhecemos para quem nós trabalhamos? E aí, falar de ação missionária, você tem que ir, é muito fácil, e muitos não vão. E esse tipo de pregação vem sendo pregada, e a igreja continua ali arrastando, e tem igrejas que às vezes à tarde é 1 ou 2 fazendo trabalho missionário. Então essa coisa de mandar ir lá não adianta. Você precisa conhecer o patrão. Porque quando você conhece o patrão, você se apaixona por ele. Porque você não vai ter um patrão melhor do que esse. E com recompensas mais valiosas do que um salário no fim do mês. Então aí você se apaixona por ele e você quer trabalhar para ele. Só que a gente diz assim, mas Ana, eu trabalho, mas as pessoas estão com um coração muito duro, está difícil, elas não aceitam, é uma pedra. A gente clama, fala, ora, e são poucos que se rendem a Jesus. A tua missão não é converter ninguém. A tua missão é cumprir aquilo que o patrão falou. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tua missão é ir. O Espírito Santo completa a obra. E interessante, irmãos. E aí vamos falar, para quem você está trabalhando? É isso que eu quero falar nesta manhã. Quem é essa pessoa pelo qual você trabalha? Porque quando você entende o que ele significa e representa para nós, você tem prazer de servi-lo. Não importa o salário, não importa quão duro. E trabalhar para ele é andar na contramão. Alguns que trabalharam para ele perderam a vida. Apóstolo Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Muitos deles foram massacrados. João Batista lá dentro do cárcere, pimba, cortaram o pescoço. Trabalhar para ele é andar na contramão. E alguns se receiam, têm medo. Mas trabalhar para ele também traz vitória. Traz vitória e traz esperança. E dá razão para o nosso viver. E aí, irmãos, nessa manhã eu quero falar sobre isso. Porque nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Imagine 7 bilhões de seres humanos. Aproximadamente um adventista para cada 407 pessoas no mundo. Sendo que em alguns países a proporção é muito menor e em muitos outros países a proporção é maior. Mas olha só, como é que vamos concluir essa missão? 7 bilhões de pessoas. E o evangelho do reino terá que ser pregado no mundo todo, em testemunha a todas as nações, para que venha o fim.
Quando Jesus vai voltar? Porque 7 bilhões de pessoas, apenas para cada um adventista, 407 pessoas. E quando se convoca a igreja para uma ação missionária, apenas às vezes 10% da igreja aparece. Como é que isso vai acontecer? Como é que Jesus vai realizar essa obra? Como é que vai se concluir? E como é que eu posso me sentir motivada a trabalhar para esse patrão? Primeiro, por que da dificuldade das pessoas aceitarem esse evangelho? Também vamos falar isso nessa manhã. Primeira, porque o evangelho de Cristo, na realidade, Cristo é uma loucura. Uma loucura chamada Jesus. Esse mundo está piradão. Mas Jesus, o evangelho dele é uma loucura. E é isso que nós vamos colocar nesta manhã. Por que a dificuldade das pessoas o aceitarem? Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim: quem estiver do lado do visitante, abre a Bíblia para que ele possa acompanhar a mensagem. 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É loucura para quem se perde, mas para os que são salvos é o poder de Deus. E ainda falando dessa loucura, verso 21, vis como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pregação também é uma loucura. Ser salvos serão salvos loucos, os que creem. E essa mensagem de pregação, ela é uma loucura. A Bíblia está afirmando isso. E ele ainda vai mais, aí no verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que é isso? O evangelho de Cristo crucificado é escândalo para os judeus, porque os judeus tinham e têm vergonha de Jesus, pela maneira como ele morreu. Porque todos sabiam que uma pessoa, quando era levada para o madeiro, trazendo para a nossa linguagem hoje, era um traficante, era um pedófilo, era um sequestrador, era um assassino. E aí Jesus, o Messias que os judeus pregavam que viria, morre no madeiro, se fazendo maldito. Então para os judeus ele diz, é escândalo esse evangelho da cruz. E eles não aceitam Jesus, esperam ainda a chegada do Messias, o nascimento. Porque esse que passou por aqui para eles não é o Messias, eles sentem vergonha e a Bíblia confirma isso, mas ao mesmo tempo ele diz que esse evangelho é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Todo aquele que não é judeu. Então para o judeu é escândalo e para nós loucura. Ué, para nós loucura como? Para os gregos que eram racionais, um homem morrer na cruz para salvar os outros e não pode salvar a si mesmo? Para os gregos era um escândalo. Como é que pode? Ele se faz maldito, morre na cruz e ele não pode salvar a própria vida? Então eles não creem. Para os anjos também é uma loucura. Porque os anjos contemplavam Jesus nos céus, na sua glória. E ele via miríades, irmãos. É número sem fim de anjos. É trilhões e trilhões. É número sem fim. E os anjos contemplavam Jesus sendo adorado como Filho de Deus. E como Deus. E via ali os anjos falar, santo, santo, santo é o Senhor, 24 horas de louvor. E os anjos agora vê aquele ser, na glória do Pai, tomar a forma humana, se humilhar, o verbo se faz carne e habita entre nós, e se humilha e humilha de morte de cruz, se torna maldito, aquele ser que era venerado pelo universo. Os anjos, a pregação de Cristo é loucura para eles. É loucura também para um anjo que era querubim cobridor e que foi expulso do céu. Sabe o que é loucura? Abra a tua Bíblia lá em Isaías 14. Isaías 14, verso 12 a 15.
Sabe o que para esse querubim que se chamava Lúcifer, que hoje é Satanás, sabe também que esse evangelho é um escândalo para ele? Porque diz assim, Isaías 14, verso 12 a 15: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no nome da congregação me assentarei, na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas olha a profecia que diz para ele, verso 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo dos abismos. E já estava determinada a sentença de Lúcifer, que hoje é Satanás. Lúcifer aqui é o filho da alva, que ele começa no verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. A tradução de filho da alva é Lúcifer. Ele foi criado para ser luz, mas se transformou em trevas. A pregação do evangelho para Satanás é um escândalo e é uma loucura. Sabe por quê? Porque ele desejava ser igual a Deus. Não na misericórdia, não no amor, mas no poder destruidor, de ter poder de destruir as almas dos homens. E se possível o universo todo. E aí ele desejava estar mais acima das mais altas as nuvens, acima das estrelas de Deus, dos anjos, acima do trono de Deus. Ele desejava governar esse céu. E aí eu digo que o evangelho de Cristo é loucura para os anjos, porque para os anjos que não se perderam, era terrível ver aquele Deus humilhado, como foi humilhado nesse planeta, empoeirar os pés, suar, andar com os pés empoeirados, por causa de mim e de você, por amor a nós. E para eles era escândalo. E para Lúcifer, que queria o lugar dele, já imaginou? Você deseja e cobiça a posição de uma pessoa que era adorado, venerado por toda miríade de anjo, e agora ele abre mão de tudo por amor de mim e você. E aí para Satanás, a pregação da cruz é um escândalo, porque ele abriu mão daquilo que eu mais almejava e tomou essa posição. Para o mundo o evangelho é loucura, porque as pessoas querem se salvar a si mesmas através da riqueza, do sucesso e do poder. Para esse mundo, as pessoas não precisam de Jesus. Quanto mais rica ela é, ela menos precisa de Cristo, porque ela confia no seu sucesso, no seu poder e na sua riqueza. E muitos correm atrás da riqueza, pisando nas pessoas, fazendo loucura, traficando, vendendo droga, sequestrando, mentindo, roubando, assumindo cargos públicos para detonar os cofres públicos, porque eles querem a riqueza, o poder e o sucesso. E alguns querem a posição de celebridade e se expõem nua em capa de revista em troca de dinheiro. E dançam seminuas, viram mulher objeto em troca de dinheiro. As pessoas estão fazendo qualquer coisa por dinheiro, porque para esse mundo o evangelho de Cristo é loucura, porque a segurança dele está na riqueza, no poder e no sucesso. Já para o pobre, o evangelho de Cristo também é loucura, porque ele diz assim: eu não tenho nada, e ele não tem nem aonde reclinar a cabeça, ele não tem casa, ele não tem bens, ele não tem patrimônio. Como é que eu, pobre, vou crer nessa pregação louca de alguém que não acumulou riqueza nem poder nesse mundo e querer me salvar, se ele mesmo está na mesma maré que eu? Para o homem moderno era uma loucura acreditar num Deus que não se defende, que cospem no rosto dele, que batem nele, que tinha todo o poder para reagir e não reage. E aquele Deus que fica ali intacto, parado, foi mudo, caminhou naquela estrada para o Calvário, não abriu a boca, aceitando toda a humilhação, todo o insulto, todo o escárnio, todo o deboche possível. Saia da cruz. Tu não pode derrubar o templo e construir em 3 dias, saia. Não pode salvar os outros, salva-te a ti mesmo. Escárnio, deboche. Segundo o Espírito de Profecia, no meio daquela multidão estava Satanás e seus anjos, e incentivando a turba a debochar de Jesus. E aí para o mundo, irmãos, aceitar esse como meu Deus, como meu líder, que para mim é uma vergonha. Então o evangelho de Cristo, ele é loucura. E por isso você está tentando trazer pessoas para Jesus a ser crente, abrir mão dos meus interesses, da minha diversão, da minha música, da minha comida, da minha curtição. Eu vou parar de viver, eu vou vegetar,
virar esses crentes aí, fora de época, que vivem no passado, se guiando por um livro velho, que foi escrito há mais de 2000 anos, enquanto a gente já está na era da internet, da tecnologia. Como é que eu vou me basear nisso? E aí você tem dificuldade para trazê-los, porque as pessoas acham que esse evangelho é uma loucura, e a Bíblia diz, é a loucura da pregação, é uma loucura chamada Jesus, que abre mão de um reino, do trono, para se arriscar nesse planeta poluído pelo pecado. Interessante que o evangelho de Cristo vai na contramão do evolucionismo. O evolucionismo ensina que prevalece o mais forte, o mais culto, o mais inteligente, o mais saudável. Esse é o que prevalece, é a teoria da evolução. Já a teoria do nazismo, que Hitler implantou nesse mundo, queria uma raça pura. Vamos tirar negros, deficientes, pessoas doentes mentais. Esses são a escória da sociedade. Negros, judeus, deficientes, pessoas incapazes de aprender porque têm problemas mentais, é a escória. Então a seleção de Hitler era raça pura, ariana. Já o cristianismo, irmãos, ele vai na contramão desse mundo. Por isso que a pregação de Cristo é loucura. Ele escolhe para o reino dele o pobre, o fraco, o doente, o perdedor, que a nossa sociedade despreza. Ninguém quer estar junto de perdedor. Ninguém quer dar uma festa e convidar perdedor. Ninguém quer dar um banquete e chamar perdedor. E Cristo vai numa pregação que é loucura. Ele vai na contramão dos nossos valores, da nossa cultura e dos nossos preconceitos. Ele chama negros, deficientes, pobres, miseráveis, sem teto, sem terra. Mas ele chama também os intelectuais, o PhD, o diplomata, o inteligente, o saudável, porque no reino de Cristo não há acepção de pessoas. Amém, meu irmão? Um reino que ele estabelece, porque nós sabemos que todos os líderes que governaram o mundo, eles usaram da arma, da violência, da opressão, da escravidão para governar. Jesus é o único líder que ele usa armas como o amor. Ele não tem arma, ele não tem dinheiro, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não acumula bens, ele não explora dinheiro de ninguém, ele só quer o coração e quer salvar e transformar vidas. Amém, meus irmãos? E aí, o que acontece, irmãos? No reino dos homens, todos se defendem, todos já ficam na defensiva. Tem uma palavra defensiva. No reino de Cristo, aqueles que o recebem não precisam se defender, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Amém, meu irmão? E aí, irmãos, ninguém está disposto a dar a vida por Napoleão, por Hitler, Júlio César, Carlos Magno, mas milhões já deram a vida por Jesus, e ainda muitos darão a vida por ele. Isso mostra que ele marcou a história, ele transformou a história, ele mudou o rumo da nossa história. E esse é o nosso patrão, é aquele que nos convoca a ir e transmitir essa verdade. Aí dizer, olha, existe um Deus que já morreu no Calvário. Existe um Deus que já te deu salvação. Os teus pecados já foram perdoados. Não importa quão fundo na lama você foi, Jesus é um líder em tirar ouro da lama. Se você é prostituta, homossexual, gay, lésbica, se usa droga, se você é um adúltero, um mentiroso, se você é soberbo, Jesus é perito em tirar ouro da lama. Ele transforma vidas. E é esse evangelho autêntico que você tem que passar para o mundo. Não adianta botar uma capa de evangelista. Você tem que viver esse evangelho e levar esse líder vivo, que não é tem boca e fala, tem olhos e vê, ouvido e ouve, tem pernas e anda. Ele é um Deus vivo em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? E aí, meus irmãos, todos os outros impérios foram fundados à base da força. Jesus, ele fundou um império do amor. Por que do amor? Essa arma, irmão, ela é vital, ela é terrível, ela é incrível. Jesus, com amor, entra na vida de Paulo, um homem culto, poliglota, inteligente, tinha um futuro promissor, e Jesus derruba o orgulho dele naquele cavalo, tira ele do pedestal e explode em amor na vida de Paulo e transforma ele num grande líder missionário. Um homem que pregou determinadamente, era determinado. Ele sabia o que queria, ele sabia para quem ele trabalhava. Ele sabia o resultado do trabalho dele. Ele sabia que aquele lá recompensa, e a recompensa é eterna e ele é fiel. E aí, meus irmãos, ele entrou na vida de Zaqueu, um homem que vivia da ganância,
da luxúria, das grandezas desse mundo, que acreditava que a riqueza preencheria o seu vazio. Quando ele entendeu que não era assim, e ele foi e subiu naquela árvore, nós já sabemos da história, Jesus o convida a descer, e Jesus agora reina no coração daquele homem, e ele faz um voto de pobreza: metade dos meus bens vai para os pobres, e a outra metade a quem eu roubei. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmãos, ele transforma. Uma prostituta que é considerada a latrina da sociedade, onde os homens colocam das suas impurezas, das suas mentes malignas, da sua perversidade sexual, usam essas mulheres. E essa Madalena era uma delas. E Deus libertou ela de 7 demônios. E foi uma mulher tão abençoada que na ressurreição de Cristo foi a primeira a estar com ele. Jesus mostrando: eu te perdoei, eu te lavei, retimi com o teu sangue. E é esse evangelho que você tem que dizer para as pessoas aí fora. Não importa quão suja seja a tua vida, esse Cristo perdoa, lava, redime e transforma. Amém, meu irmão? Jesus favorecia os fracos, os indefesos, os oprimidos. Lá em Mateus 9:12 ele faz uma declaração linda para nós. Mateus capítulo 9, verso 12 e 13. E para mim isso é uma declaração de amor. Mateus 9, verso 12 a 13. Ele diz assim: mas Jesus, ouvindo disso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois eu não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. E dizendo assim: olha, não estou atrás de pessoas que se consideram justas, porque não roubam, não matam, não faço mal ao meu próximo. Para que eu vou ser cristão? Só que para entrar no reino dos céus, para falar com Deus, para beber do rio da água da vida, comer do fruto da árvore da vida, temos que nascer de novo, temos que passar por Jesus. Suas boas obras, seus talentos, as boas coisas que você faz não te justifica diante do Pai. Somente o sangue precioso de Cristo. E ele deixa claro que os sãos não precisam de médico. Aqueles que se justificam pelo que são, não precisam dele. E sim os doentes, os psicopatas, os perversos, os promíscuos. Ele diz: ide, a ordem é para a igreja, ide, porém aprendei o que significa isso. Misericórdia quero e não holocausto, por não vim chamar justo, mas sim pecadores, porque eu quero transformar a vida de pecadores, como eu fiz com Paulo, com Zaqueu, com Maria Madalena e com tantos outros. Meu irmão, Jesus Cristo tem salvação para todos. Tem salvação para o sem teto, sem camisa, mas também para o milionário, para o bilionário, para o culto, para o iletrado. Ele não faz acepção. Você não precisa ter a fortuna de Bill Gates, não precisa ter a inteligência de Albert Einstein, não precisa ser profundo como Daniel, mas você precisa aceitar o sangue precioso de Jesus. Jesus vai na contramão, começa o ministério dele, convoca 11 homens, ele convida, homens com a característica que nenhum empresário convidaria para a sua empresa. Tomé, incrédulo, Pedro, impulsivo, não tinha papa na língua, João, filho do trovão, pavio, culto, pisou no meu calho, eu explodo. Ele escolhe homens com defeitos de caráter terríveis e chama para o ministério dele. Isso significa, irmãos, que a mesma seleção que ele fez no passado, ele está fazendo hoje. Ele chama a mim, uma pecadora, que ele conhece meus defeitos de caráter, para vir transmitir essa mensagem para vocês. Ele chama você com seus defeitos para louvar, para cantar, para visitar, para fazer o teu ministério, que é o dom que ele deu a você. E é interessante, irmãos, que ele chama 11 homens fracos. Apenas um, o 12º, que não foi convidado, ele se autoelegeu. Judas se aproximou e se ofereceu. E era o mais esperto e o mais inteligente. Foi o que o traiu Jesus, que o vendeu por 30 moedas. Interessante, irmãos, que Cristo não chama pessoas talentosas, porque o natural, você vai montar uma empresa, ou seja, não é uma empresa, um reino. Você vai formar uma equipe que vai iniciar um reino, que você quer formar um exército de salvos. Você pega 11 homens desqualificados. Por que Jesus não procurou o mais inteligente, o mais culto, o mais sábio, de famílias nobres? Por quê? Por que Jesus não chamou pessoas nobres para compor o seu ministério? Interessante que nós estamos vivendo a última fase da história desse mundo.
E isso me faz lembrar algo interessante. Nós estamos vendo o último período da história desse mundo. Jesus poderia ter chamado agora Elias, nós conhecemos a vida desses homens, Moisés, Daniel, José do Egito, mas quem? João Batista, tantos homens, Abraão, que eram homens que a gente conhece a vida deles. Esses homens construíram a vida sobre a rocha. A vida desses homens estava construída sobre a rocha que é Cristo. Homens de valor, homens que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Mas aí Deus não faz assim. Como sempre, Deus vai na nossa contramão. Eles chamam a igreja débil, defeituosa, que a Bíblia chega a dizer assim, lá em Apocalipse 3, de 14, 12 a 15, por aí, diz assim: porque tu não és quente, nem és fria, és morna, eu estou a ponto de te vomitar. Deus pega uma igreja que Ele está a ponto de vomitar, porque ela não está alcançando os objetivos que Ele propõe para ela. Mas ao mesmo tempo Ele conta com essa igreja para proclamar o evangelho dos últimos dias. Por que não Elias? Por que não Enoque? Por que não Moisés? Por que não João Batista? Por que não Daniel, José? Porque eu sei que se eles estivessem pregando agora, irmãos, esse evangelho já teria terminado a pregação. Porque eram homens determinados. E se a missão era pregar o evangelho, não haveria chuva, sol, barreira, doença que o impedisse pregar. E aí ele chama nós. Eu me coloco entre esses fracos e até doentes. Eu tenho uma doença crônica degenerativa. Por que Jesus chama os fracos? Irmãos, geralmente os fortes, eles se gloriam daquilo que eles são. Se eles chamam intelectuais para administrar, começar essa igreja aqui na terra, esse ministério, eles iam achar que tudo que conquistaram é por causa da inteligência, do conhecimento, das escolas de Gamaliel por qual eles estudaram, e toda a honra e toda a glória seria dada a eles. E a coisa não é bem assim com Deus. Deus chama os fracos, os doentes, os pobres, porque Deus quer usá-lo. Porque na realidade, toda a honra, toda a glória, todo louvor deve ser dado a Deus. Nós temos exemplo na Bíblia de um líder, falamos aqui de Moisés. Moisés com 40 anos, com todo vigor, energia, saúde, ele estudava nas escolas egípcias, talvez até nas escolas marciais de luta. Por quê? Ele pegou um egípcio e em alguns golpes ele matou o cara. O homem era bom de briga. Estudava lá naquelas escolas de luta marciais, talvez lá do Egito. E Moisés, ele queria libertar o povo dele. Por que ele matou o egípcio? Porque estava humilhando os judeus. E ele se sentiu tão revoltado que ele matou o cara, só que foi descoberto. E quando ele foi descoberto, ele teve que fugir para o deserto. Com todo vigor, com toda energia e saúde, quando ele poderia libertar o povo da escravidão, ele teve que fugir para o deserto. E ficou 40 anos no deserto fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, criando ovelhas. E desaprendendo toda a sua autossuficiência, toda aquela cultura pagã egípcia, aquilo que Deus queria apagar, deletar da memória de Moisés. E Moisés passa 40 anos lá, foi para lá com 80, mais 40, Moisés estava com 80 anos de idade. Com 80 anos, me desculpe, meu irmão, a gente trabalha em área de saúde, assim, com 80 anos você já perdeu a imagem e o som, que é a visão e a audição. Com 80 anos, você já passou do prazo da validade. Então a gente encarna no outro, porque alguns já estão perto de aposentar. Então, com 80 anos, o que se pode contar com um homem de 80 anos, fraco, já débil, e que dizia que não sabia nem mais falar? E aí Deus manda chamar um outro velho, Arão, o irmão dele, 2 velhos, para libertar, irmãos, um povo da escravidão do Egito, de 430 anos de escravidão. E sabe quantas pessoas foi tirada daquela escravidão? Mais de 2 milhões de pessoas por 2 velhos, Arão e Moisés. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria dizer para Arão, para Moisés: olha, toda a honra, toda a glória é dada a mim. Eles saíram da escravidão, mas foi graças ao braço forte do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? E atualmente ele fez o mesmo. Ele pegou uma mulher débil, fraca, doente, com apenas a 3ª série primária, e fez dessa mulher uma profetisa, que tinha dificuldade na leitura, na escrita, enferma, cardíaca, teve problema no pulmão, teve doença cardíaca,
Saiu da escola antes do tempo, só o 3º ano primário, e essa mulher foi chamada para ser uma profetisa. E hoje é uma das autoras americanas mais lidas no mundo. E graças ao dom que Deus deu a ela, o dom de profecia, nós somos o que somos hoje. Temos o conhecimento na área de educação, saúde, família, de administração, temos escolas, faculdades, hospitais, clínicas. Nós somos um império que começou com 11 homens iletrados. 11 homens fracos, doentes no caráter, e que Cristo fez uma reforma na vida daqueles homens, transformou aquelas vidas, e é o mesmo que Deus quer fazer conosco. Por que Ele escolheu a nós, irmãos? Ele mesmo responde em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 28. Ele mesmo respondendo por que Ele nos escolheu. Olha o que Ele fala para nós. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 a 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está entendendo, irmãos? Ele escolhe as coisas loucas para que os homens se envergonhem. Escolhe os santos e as coisas fracas para que o mundo se envergonhe. Deus, Ele vai na contramão de todos os nossos valores, de todos os nossos conceitos e preconceitos, mostrando que só Ele é Deus, só Ele é digno de honra, de adoração e de louvor. Ainda falando do poder de Deus, Atos capítulo 4. Atos 4, verso 11 a 12. Ele diz assim, no livro de Atos, capítulo 4, verso 11 a 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, nem Maria, nem Buda, nem Maomé, nem São Jorge, nem São Pedro, nem Nossa Senhora da Aparecida. Ele está dizendo aqui, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, meus irmãos? São João 14,16, Jesus mostra o caminho para chegar no céu. São João, capítulo 14, verso 6. Ele diz assim, o próprio Cristo falando à igreja, falando a você, meu amigo visitante. Ele diz assim, São João 14, verso 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém, nem Nossa Senhora, nem São Jorge, nem São Pedro, nem você, nem eu, nem presidente da associação, nem pastor, nem ancião. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, por isso que é a loucura da pregação. Só Jesus Cristo tem poder de perdoar, dar salvação e vida eterna. E ele fala mais sobre as pessoas que não o aceitam. 1 João, capítulo 5, verso 11 a 12. 1 João 5. Nós já estamos terminando, meus irmãos. 1 João, capítulo 5, verso 11 a 12. Ele diz assim, algo magnífico. E para nós que somos missionários, chamados para essa missão, olha o que ele está dizendo aqui, esse versículo é profundo. 1 João 5, verso 11 a 12, ele diz assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o que Deus está dizendo aqui, olha, essas celebridades, os ricos, os poderosos e até os pobres que não querem Jesus, não têm vida. São zumbis andando de carro importado, morando em Alphaville, morando em mansões, tem fazendas, tem gado. Usa o nome de Cristo para prosperar. Pastores que enriquecem usando o nome de Jesus. Pessoas que estão vivendo, acumulando riquezas, que vão testemunhar contra eles no juízo. E aí ele diz no verso 12, aquele que tem um filho, que somos nós, pobres, fracos, indefesos. Ele diz, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem vida, vegeta. Porque o que traz vida é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem Cristo, você só vegeta.
Você pode ter as melhores roupas, os melhores sapatos, as melhores joias, as melhores casas, comer nos melhores restaurantes, gozar de tudo que é melhor nesse planeta. Mas você diante de Deus é um vegetal, não tem vida em si mesmo. Porque quem dá vida ao ser humano é Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus, ele foi na contramão, ele saiu daquela oficina de carpintaria. Eu estou fechando o sermão. Ele saiu da oficina de carpintaria sem nenhum título. Não estudou na escola de Gamaliel, que era a escola que Paulo estudou. Jesus foi educado nos braços da mãe de Maria, que ensinava através da natureza, do comportamento das formigas, das abelhas, o que era viver em equipe. Por isso que Jesus começa trabalhando em equipe, porque Maria ensinava através do comportamento das formigas o que era trabalhar em equipe. E Jesus começou o ministério assim. A grande professora dele era Maria, uma doméstica, e fez dele um homem que, quando ele saiu da oficina, praticamente diante da sociedade não era nada. Mas quando 3 anos e meio depois, quando ele encerra o ministério, ele leva título que nenhum PhD, nenhum diplomata, nenhum intelectual consegue receber. São títulos infindáveis. Eu vou citar alguns: Todo-Poderoso, Deus Forte, o Verbo, a Palavra, o Salvador, o Conselheiro, o Alfa e o Ômega, Deus Bendito, Miguel, Jeová, o Santo, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Maravilhoso, Pai da Eternidade, o Cristo, Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a raiz de Jessé, o bom pastor, a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo, o sol da justiça, Emanuel, Deus conosco, o desejado de todas as nações, a rosa de Saron, a estrela do amanhã, o bom pastor, o sol da justiça, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida. E poderíamos falar muito, mas ele termina com o título: Eu sou. Ele é o Criador, Ele é o Deus, e é para Ele que você trabalha. É para Ele que você é convocado a levar vida àqueles que estão vegetando. Porque só Cristo dá vida. E quando você que tem vida, que tem Cristo, leva esse evangelho, você está tirando aquelas pessoas de uma vida vegetativa. Você está dando sentido à vida daquelas pessoas. E eu encerro, irmãos, com um testemunho que eu não poderia deixar de passar. Que a gente fala muito desse poder, desse Deus, sabe, que parece que está lá tão distante, tão fora do nosso alcance. E eu tenho um testemunho que eu queria encerrar deixando ele com você. E aí a gente lê a última passagem e encerra esse sermão. Minha sobrinha era líder, coordenadora de bravadores aqui do Rio de Janeiro. Ela tinha liderança na igreja. Tinha um jovem que era desbravador e ela trabalhava com jovens na época. E um deles estava viciado em droga e usava bebida alcoólica. E ele começou a querer influenciar o resto da equipe de desbravadores para puxar para as drogas. Quando havia alguma festinha, ele levava a droga para oferecer para os colegas. E ela começou a notar o comportamento dele e ela chegou nele, mostrando que ele não poderia fazer isso. Imagine, irmãos, você vem para a igreja, aceita Jesus, traz teu filho, põe num clube de desbravadores e ele se torna um craqueiro, um viciado dentro da igreja porque alguém o viciou. Olha a responsabilidade. E diante disso, irmãos, ela levou o caso à comissão. Mas ao mesmo tempo ela queria salvar aquele que também estava viciado e não deixar que os outros se viciassem. E o rapaz na hora negou que usava, mas os coleguinhas falaram: está usando sim, oferece para a gente bebida e droga. E aí ela interferiu e ficou aquilo, a palavra dela contra ele, ele negando. E numa bela noite, ela acordou com uma voz maligna ameaçando ela de morte. Porque ela estava servindo de tropeço para Satanás destruir aqueles jovens da igreja, do clube de desbravadores. E aí ela acordou, ela disse que se arrepiou, uma voz horrível dizia para ela, ameaçando ela de morte. E dali ela não conseguiu mais dormir, ela pegou a Bíblia e começou a orar, e ela clamando o nome de Jesus, até que ela caiu no Salmo, que a gente não vai ler aqui, eu só queria lembrar, acho que Salmo 18 ou 21, que fala sobre vitória. Porque ela sentiu a morte presente. E ela clamou: Senhor, eu não quero morrer, eu sou jovem, sou universitária, eu tenho um futuro, eu quero casar, ter meus filhos. E aí, irmãos, ela orou e de manhã ela viu o dia clarear e ela saiu para o trabalho, porque do trabalho ela ia para a faculdade. E à noite, vindo lá do Campo de Santana, que ela estudava numa faculdade por ali, pegou o ônibus e o ônibus passava na Avenida Brasil, ali perto da favela, Vila Pinheiro, ali, São João, aquela área ali.
violenta. E naquele momento um bandido anuncia o assalto. E dentro do ônibus tinha um policial. E começou o tiroteio, meu irmão. Que o policial, quando viu que eram 3 bandidos, ele sozinho, antes deles perceberem que era um policial, ele começou a trocar tiro. E pegou tiro na boca de pessoas, no braço. E lá estava a minha sobrinha. E o tiro atravessou o abdômen dela. Satanás ameaçou lá na madrugada que ia matar ela. E aí eu tinha chegado do plantão, me ligam. Aí a casa da Renata dá o nome dela. E aí eu digo, sim, é minha sobrinha. Pois ela está baleada aqui no hospital de Bom Sucesso, que tudo foi ali na Avenida Brasil, levaram todos os feridos para lá. Um bandido morreu, o outro conseguiu fugir e um foi ferido para o hospital de Bom Sucesso. E quando me ligaram, eu falei, eu trabalho na área de saúde, pode me dizer, a bala pegou na cabeça, ela está morta, eu trabalho nesse ramo, pode me dizer, não, ela está viva, por isso eu tenho o telefone de vocês, mas vem, que ela foi baleada. Fomos para lá, minha irmã já é viúva, que o marido dela foi assassinado. Quando ela recebeu a notícia, minha irmã ainda não é cristã. Ela entrou em pânico, ela lembrou da morte do marido, ela falou, perdi minha filha. E eu acalmando ela, falei, não, você toma um banho, se arruma, eu vou chamar um táxi, vamos para o hospital. Eu tinha vindo de lá, tomei banho, fui, voltei para lá. Cheguei lá, a emergência bombava de policial, muito policial. E minha irmã desesperada, eu levei o crachá, eu trabalho aqui, fui entrando com ela. Quando cheguei lá dentro da emergência, estava minha sobrinha numa maca. E ela ainda estava lúcida, falando comigo, e a gente pôde escrever. E ela falou, nem percebi, eu fui baleada, eu estava de calça jeans, passou pelo o trajeto, pela roupa, e ele transpassou, irmão, vem aqui. E aí fui conversar com o médico, ele falou assim, olha, algo inédito. A bala atravessou o abdômen da tua sobrinha, e ela foi assim, um zigue-zague, desviando das vísceras, dos ossos, do útero, do ovário, e saiu do outro lado. Ele falou, quem é a mãe de santo dela? Eu falei, não, mas ela tem uma mãe santa, que ora e que busca um Deus santo em espírito e em verdade. Ela tem uma tia que ora por ela. E aí, irmãos, em 24 horas, minha sobrinha estava de alta, depois de ser baleada, e descobrimos que o outro tiro vinha para o umbigo. E Deus sabendo que entrando ali, talvez não tinha saída para ela, a bala bateu, só queimou a pele e desviou, não entrou. Os anjos deixou bater para marcar, porque ela é uma mulata clara, então a pele queimou. E aí ela sobreviveu a isso, meu irmão. Porque Satanás ameaçou de morte, mas o Salmo, acho que era o Salmo 18, 21, falava da vitória que ela teria, porque há poder no sangue desse Deus que trabalhamos para Ele. E eu queria te confirmar que foi a coisa mais linda fazermos um culto de gratidão. Em 24 horas ela estava de alta. Eu cuidei do tratamento, dos pontos que ela levou. E quando ela concluiu a faculdade, antes de concluir a faculdade, fizemos um culto de gratidão. E foi um meio de trazer os colegas da faculdade para o culto. Pessoas que nunca pisariam dentro de uma igreja adventista vieram porque ficaram abalados com o que aconteceu com ela. Sabe por quê, irmão? Naquela ocasião, o que já tinha acontecido de jovem ficarem tetraplégico com bala perdida, o que já tinha acontecido de pessoas serem mortas com bala perdida e outras tetraplégicas, o médico falou, ela tinha tudo para ficar numa cadeira de rodas. O que aconteceu aí foi um milagre. Eu queria provar desse milagre. Fica em pé, Renata. Depois disso se formou, casou, tem um casal de sobrinho. Do lado dela está a mãe de santo. Levanta aí, minha mãe de santo, que ora a Deus em nome de Jesus. Somos uma família vitoriosa. Somos pobres, fracos, deficientes, mas temos um Deus que é todo poderoso e que cuida de nós. E é isso que eu quero fechar com vocês, meu irmão. Trabalhar para esse Deus vale a pena. A irmã White tinha prazer de trabalhar para esse Deus. Paulo tinha prazer de trabalhar para esse Deus. Só que quando trabalhamos para Ele, podemos sair feridos, porque nós vamos na contramão desse mundo. E quem dirige na contramão sabe que pode se acidentar. Mas a vitória é certa em nome de Jesus. E foi por isso que Ele te chamou. E eu encerro com essa passagem. Filipenses 2, é a última passagem. Verso 9 a 11. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. Desculpe, verso 8 a 11. Filipenses capítulo 2, verso 8 a 11. Eu queria fechar com isso. E antes de ler esse texto, lembrar para vocês, olha só. Jesus poderia ter a vitória sozinho, mas Ele chama nós para fazer parte desse exército. E por que Ele chama nós que somos tão fracos? Porque quando Ele levantar a bandeira da vitória, quando Ele encaixar a cidade santa sobre o Monte das Oliveiras, Ele quer você e eu dentro daquela cidade. E Ele quer que a gente esteja ali o adorando eternamente na sua presença. Vamos fechar. Filipenses 2, verso 8 a 11. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz.
Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho, inclusive de Satanás e a sua legião de demônios. Ele não dá um dia de paz nesse planeta, irmãos. 1/3 dos anjos que foi expulso do céu é superior ao número de população dos 7 bilhões de seres humanos na terra. Por isso que não há um dia de sossego nos lares, no trabalho, na sociedade. E são guerras, conflitos, porque ele não dá paz. Mas nesse dia ele vai se curvar. Ele vai ter que se curvar, ele e a legião de demônios, e eu e você estaremos dentro da cidade santa, de joelho, reconhecendo que ele é vitorioso e nós somos vitoriosos através do nosso Senhor Jesus, que toda a vitória pertence a ele. Por isso que ele nos chamou fracos, pobres e perdedores, porque o nosso Deus é forte, ele é o nosso general. Eu não podia deixar de falar isso. Nós vamos cantar agora, para encerrar. É um hino que você vai renovar a tua consagração a Deus. Por isso que eu não pedi para ter alguém cantando o hino final de apelo. É um hino muito conhecido, que está sendo muito cantado e que retrata essa pregação. Só que quando você cantar, vai renovando os seus votos com Cristo. Se você que é visitante não é cristão, aceita Jesus como Salvador hoje, porque Ele tem poder de te salvar como salvou a minha sobrinha. Ainda te digo mais, essa menina já teve 4 infartos. E Deus tem sustentado a vida dela. Na semana que o José viu que infartou, eu tinha sonhado com ela infartando, e eu abraçava e clamava o sangue de Cristo. E quando eu acabava de clamar, ela voltava o fôlego e assim. Naquela semana, José viu que morreu com infarto. E naquela semana, ela infartou dentro do metrô e foi tirada de lá com vida. Está entre nós, louvando a Deus. Entrega, meu amigo, você não é cristão. Entrega teu caminho, tua vida ao Senhor. Porque esse não é o Deus de teoria. Esse não é o Deus do passado. Esse é um Deus atual, presente, vivo e em espírito, em verdade. Se você quer estar dentro daquela cidade, de joelho, reconhecendo a Ele como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, nós vamos louvar esse hino em pé. E se você deseja consagrar mais a tua vida dele, se aproxime do altar, porque eu quero orar com vocês. Santo nome do Senhor. Canta com teu coração em forma de oração. Louvar a Deus, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome. Teu santo nome. Todo ser confessará
Louvado seja o teu nome, o teu santo nome. Teu santo nome. Todo ser que aqui vive, declare novamente, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, Louve o nome do Senhor. toda criatura se derrame aos seus pés. Se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, Som da sua o voz. universo se desfaz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo com tudo que há em mim, tudo confessarei. em mim, confessarei. Que céus e terras passarão, Se derramarão, mas o teu nome é eterno. mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome, Ao ouvir teu santo nome. teu santo nome, Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. Ao ouvir teu nome, teu santo nome, Todo ser confessará. todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, Louvado seja teu o santo nome. teu santo nome. E mesmo sendo pó, E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei. que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, Se mas o teu nome é eterno. mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará Todo joelho dobra ao ouvir o teu nome. ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Todo ser Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, teu santo nome. amém. Eu encerro com as últimas palavras de Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Ele diz assim: eu, Jesus, enviei um anjo. Eu vou substituir o anjo por Ana, que é o meu nome. Eu, Jesus, enviei a Ana para vos testificar essas coisas à igreja. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito, que é o Espírito Santo, e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Meu amigo, tu é convidado a fazer parte desse exército. Eu queria finalizar com algo que eu não falei aqui, o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Todo quem é militar sabe. Todo perdedor, ele é escravo do vencedor. Quando alguém perde uma batalha, todos os despojos, tudo que ele tem é passado ao vencedor. Diz Pedro, o perdedor é escravo do vencedor. Se Cristo perdesse a batalha, não era só o planeta Terra que ia para a mão de Satanás. Todo o universo, porque ele é dono de todas as galáxias, de todos os planetas. Tem galáxia com mais de 500 bilhões de planetas.
E ele teria posse de tudo isso, porque os despojos de Cristo seriam dados a Satanás. Ele sabia que ele tinha que arriscar tudo, por amor a mim e a você. Ele deu a cara para bater e ele venceu. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, nós estaremos dentro da cidade. E Jesus vai erguer a bandeira de vitória. E nós estaremos lá ao lado dele. Mesmo fraco, abatido, enfermo, estaremos ao lado de Cristo. Oremos ao nosso Deus. Santo e eterno Pai que está nos céus. Tu és o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus que habita no alto e sublime trono, mas também habita no coração do contrito e do abatido, para vivificar o coração do contrito e do abatido. Tu és o Deus do grande e do pequeno, do pobre e do rico, do negro e do branco, do deficiente e do saudável. Tu és o Deus que não faz acepção de pessoas. O teu reino está aberto a todos, ó Pai. Que nenhuma dessas visitas que estão aqui hoje se perca, mas que ela possa fazer um voto de dedicar a vida a esse Deus, a esse patrão maravilhoso, o nosso Senhor Jesus. Que a vida de cada um dos seus filhos seja uma obra missionária, um testemunho vivo ao Senhor. Que cada um possa dar o seu melhor naquele dom que recebeu, naquilo que Deus o usa, que possa ser usado plenamente pelo poder do Espírito Santo. Ó Pai, abençoa a igreja de Jardim Novo. Abençoe a liderança, uma igreja que eu me sinto tão feliz quando eu venho aqui. Me sinto uma igreja viva, sangue novo, jovens, vibrante. Jovens louvando, cantando, tocando. Vejo os idosos participando, os idosos não são excluídos. É uma família plena de jovens e de idosos, ó Senhor. Abençoe a igreja de Jardim Novo. Que ela cresça não só em quantidade, mas na qualidade do relacionamento com Cristo. Que ela cresça para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, e que nenhum de nós que estamos aqui venhamos nos perder, porque a salvação é de graça, é uma coisa tão simples. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso é loucura da pregação. Muitos tentam comprar essa salvação, mas ela já foi paga no Calvário. O sangue precioso de um Deus já pagou a nossa dívida. Por isso nós fomos perdoados. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo. Por isso a nossa causa não está perdida, ó Pai. Aqui tem clamores, pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas enfermas emocionalmente, com depressão, pessoas esperando um milagre na vida, em torno de vários assuntos. Ó Pai, que esses clamores subam ao teu trono da graça. Que esses clamores que estão gravados no coração de cada um de nós, Senhor, que suba como incenso suave. E que teu Santo Espírito ajude com gemido inexprimível filtrar essa oração, derramando bênção sem medida sobre a tua casa, sobre o teu povo. Ó Pai, obrigada por esse sábado, pelo santo e bendito dia do Senhor. É maravilhoso saber que nesse dia nós fomos escolhidos para adorar a esse Deus. E estamos aqui cumprindo a missão de adorar o santo nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, quando tantos estão lá fora sem vida. Ó Pai, nos ajude a levar essa vida que o Senhor nos dá para aqueles que estão vegetando. Nos ajude a ser verdadeiros missionários, mensageiros do Senhor. Nos ajude a testemunhar com o nosso dinheiro, com a nossa roupa, com a nossa comida, com o nosso pensar, com a maneira de tratarmos as pessoas. Nos ajude a ser verdadeiros adoradores. Ó Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre nós, para que essa obra se conclua, para que o teu nome seja exaltado acima de todos os nomes. Leva-nos seguro para os nossos lares e derrama a bênção na vida de cada um de nós. É o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lembramos aos membros da comissão que amanhã teremos a comissão às 17 horas. Para a nossa despedida, cantaremos Graça, Amor e Comunhão.